Então, pessoal, vamos entender o que é zero de uma função ou raiz de uma função, tanto faz. Raiz de uma função é a mesma coisa que zero de uma função, certo? Tudo a mesma coisa. Zero de uma função, por que a gente diz assim, zero de uma função? Porque é o valor que zera a função, certo? Então, a ideia é que seja um valor de x para que essa função seja igual a zero. Então, a ideia é bem simples. Como é que você calcula o zero dessa função aqui? É bem simples. Você vai pegar o f de x e igualar a zero. Ou seja, você quer saber para que valor de x a função dá igual a zero, certo? Então, a ideia é essa. A primeira coisa que você vai pensar é: eu vou igualar o f de x a zero, certo? Aí, olha a ideia aqui, ó. O f de x, o que está dizendo aqui no exemplo? Nesse exemplo aqui está dizendo que f de x é igual a 3x mais 3. Ou seja, no lugar do f de x, eu posso colocar quem, pessoal? Olha, está dizendo que é uma igualdade, né? Isso aqui, ó. 3x mais 3 é igual a f de x. Então, no lugar desse f de x aqui, eu vou colocar isso tudo, ó. 3x mais 3. Então, vai ficar assim, ó. 3x mais 3. Isso tudo é igual a zero. Então, aí você tem uma equaçãozinha de primeiro grau, ó. O que você faz com a equação do primeiro grau para poder resolver? Letra para um lado, número para o outro. Então, eu vou deixar o 3x desse lado. O 3 está positivo, vai passar negativo. Ok? Então, a gente vai ficar aí com 3x igual a menos 3. Esse 3 aqui está multiplicando o x, vai passar dividindo. Então, vai ficar assim. Menos 3 dividido por 3. Ou seja, x é igual a... Vou colocar bem aqui. X é igual a... Menos 3 dividido por 3 dá menos 1. É só isso, Homero? É. Você achou o valor de x de forma que essa função f de x dá igual a zero. Então, vamos testar isso para ver. Se eu colocar o resultado aqui, ó, a raiz, né? Ou então, se você quiser chamar de zero da função, eu vou colocar o nomezinho aqui, viu? No final. Isso aqui é a raiz ou zero da função, tanto faz. Vou botar assim, zero da função. Zero da função. Ou raiz, se você quiser chamar isso aqui de raiz, também é a mesma coisa. Raiz da função. Vamos já ver por que a gente chama de raiz, certo? Vamos ver se isso realmente é um zero de uma função. O que significa ser um zero de uma função? Você vai pegar esse valorzinho aqui e substituir na função. Se der zero o resultado, é porque ele realmente é um zero da função, certo? Então, vamos lá. No lugar do x, se eu colocar o menos 1 aqui, vai ficar 3 vezes menos 1, dá menos 3. Menos 3 com mais 3 dá zero. Oh, pessoal, então realmente esse x igual a menos 1 é um zero da função. Por que zero da função? Porque quando a gente substitui esse valorzinho na função, o resultado da função dá igual a zero. Por isso que a gente chama isso de zero de uma função. Então, a ideia é essa, ok? Qual a ideia? Sempre você pega o f de x igual a zero. Aí calcula o valor do x, certo? Nesse caso aqui deu x igual a menos 1. Muito bem. Com isso você entendeu por que a gente chama de zero da função. Agora vamos entender por que a gente chama de raiz da função. Olha só a ideia, viu?
imagine não, eu construí o gráfico dessa função aqui de lado, ó. O gráfico dessa função é essa daqui, certo? Se eu quiser saber quem é esse númerozinho que está bem aqui, ó, bem no piso aqui desse plano cartesiano, vamos imaginar que isso aqui seja o chão, e isso daqui, e essa função, ela seja como se fosse uma árvore. Eu gosto de apresentar assim, fica interessante a ideia, certo? Isso aqui é uma árvorezinha meio tortinha aqui. Essa função ela está sendo representada por essa retinha aqui que é a árvore, certo? Esse pontinho aqui, ó, é a raiz da função, porque é como se estivesse no piso aqui, ó, certo? A raiz da função, certo? Ou seja, se eu quiser saber quem é a raiz da função, eu tenho que saber justamente quem é o pontinho x, quem é o númerozinho x que eu coloco na função, né? Quem é o pontinho x que está em cima da função que deixa essa função igual a zero, certo? Deixa ela na altura zero aqui. A altura zero é a altura da raiz. Por isso que a gente chama também de raiz, certo? Então pode ser chamado de raiz da função ou pode ser chamado também de zero da função. Então qual é a ideia? Sempre você pega o f de x iguala a zero, certo? Então você encontra a raiz da função igualando a função a zero, certo? Vamos fazer mais um exemplo para fixar a ideia. Vamos supor que eu queira calcular a raiz dessa função aqui, só para fixar a ideia, certo? Eu falei e eu vou deixar isso bem claro agora. O que você tem que fazer? Imagine a função f de x igual a 2x mais 1. A gente construiu o gráfico dessa função. Se você quiser ver o vídeo depois, você vê lá o zero da função no gráfico, certo? Eu quero calcular o zero dessa função, ou seja, a raiz dessa função. Tem lá dizendo, calcule a raiz dessa função. O que você vai fazer? Você vai pegar o f de x e igualar a zero. F de x igual a zero. Sempre isso, Romero? Sempre. Se você quiser calcular o f, calcular a raiz de uma função, você vai igualar o f de x a zero, certo? Quem é o f de x? É isso aqui tudo. Então, no lugar do f de x, você vai colocar isso aqui tudo. 2x mais 1 igual a zero. Agora você tem uma equação do primeiro grau. Aí você bota a letra para um lado e o número para o outro. Fica 2x igual a 1 está positivo, passa negativo. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então fica x igual a menos 1 sobre 2, certo? O que é esse menos 1 sobre 2, então? Que a gente achou? É a raiz da função, ou zero da função, certo? Isso aqui é a raiz da função. O que significa isso? Que quando eu colocar esse número no lugar do x aqui, o resultado dá zero, certo? Isso é óbvio, né? Se você colocar o menos 1 sobre 2 aqui, vai ficar 2 vezes menos 1 sobre 2, vai ficar menos 2 sobre 2, menos 1, que dá menos 1, né? Desculpe. Menos 1 com mais 1 dá 0, ou seja, esse valorzinho aqui, ele zera a função, ok? Então, achou aqui o valor do x, você achou a raiz da função. Muito bem.